Preste atenção. Uma vez que Davi se colocou no lugar errado, ele foi tentado. A palavra do Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda aparência do mal, ou seja, fugir, negar, sabe, se afastar da aparência do mal, para tu não ser tentado, cair e pecar. Simbora tomar uma xícara de café com uma dose de fé. Nosso café com fé, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado e querido, neste momento entramos em Tua presença para te agradecer por tudo que Tu tens feito, Pai amado. Ó Pai amado, que vidas possam ser tocadas e alcançadas através da Tua palavra. E nos ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz e a negarmos a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aprenda a apartar-se do mal. E a palavra de hoje vai ser segundo Samuel, capítulo 11, versículo do 2 ao 5. Vamos dar uma passeada aqui rapidinho. Eu vou tentar resumir no máximo, porque a história de Davi, né? Toda a história de Davi é maravilhosa. Eu amo a história de Davi, né? Só que nós vamos aqui pro erro de Davi, o pecado de Davi, né? E Davi não fugiu do mal, Davi não vigiou, caiu, pecou. Mas também esse pecado trouxe tantas consequências. Por mais que ele se arrependesse, por mais que, né, Deus perdoou ele, sim, lógico. Mas isso não quer dizer, do fato de Deus ter perdoado, ele ia ficar isento das consequências do pecado, né? Mas agora entender um pouquinho, vamos resumir o máximo que possível essa história. Segundo Samuel, capítulo 2, vamos começar com versículo 2 até o 5. Simbora para a palavra de hoje. Versículo 2 do capítulo 11 de 2 Samuel, que diz bem assim. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço das casas real. Quando viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito famosa à vista. E mandou, mensageiros, né? E trazê-la, e veio a ele e se deitou com ela. Ela voltou para sua casa e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Aí que começa o rebuliço. Era neste momento que Davi não vigiou. Davi era um homem segundo o coração do Senhor, mas ele era humano, ser humano, nós somos seres humanos, né? Nós estamos sujeitos a errar, a pecar. Por isso que a palavra do Senhor é clara, quando diz em 1 Tessalonicenses: abstei-vos de toda aparência do mal. Epa, quando você vê, sai. Bora sair, porque senão você vai cair, você vai ser tentado. Era o momento de Davi fugir, era o momento de Davi, a mulher tá ali se banhando, né? Deixa eu virar as costas e sair. Mas ele ficou ali observando e começou, né, os desejos da carne. E foi aí que ele cedeu ao desejo da sua carne. E aí começou, depois desse pecado aí, começou as coisas a desandar, né? Aí, ela fica grávida. E o marido tá onde? Urias tá onde? Na guerra, né? E aí, como é que faz? Davi manda trazer Urias para que o Urias vá, né, deitar com a sua mulher, para que ela engravide, para que todos pensem que o filho é de Urias. E é isso que não aconteceu conforme Davi planejou, né? Aí volta de novo, vai Urias, e Urias não vai. Urias não vai de jeito nenhum para a sua casa. Como é que eu vou para minha casa, ficar no conforto, enquanto meus irmãos estão na guerra, lutando? Não, vou ficar aqui. Ele ficou deitado na porta do palácio, na casa real, né? E aí começou os neurônios de Davi. O que vai acontecer agora? E o plano A de Davi não deu certo. O que ele faz? Vamos pro plano B. Manda uma carta para Joabe. Coloca Urias na frente aí do exército. Põe ele para lutar, e botaram Urias na frente do exército para lutar com uma turma bem pesada, né? No qual que Urias vem a morrer a fio da espada. Aí já são dois pecados. Primeiro, o adultério. Aí vem Davi. Não foi ele que matou, né, Urias, mas ele planejou, arquitetou de uma forma que sabia que Urias não ia escapar. Então, o que? Ele tem o pecado aí nas costas do adultério e do assassinato. Querendo ou não, ele tem esse pecado, né? Que ele arquitetou a morte de Urias. E aí, depois que Urias morre, ele vai e toma Betseba como sua esposa. Eis que começa. Muito bem, tu ficou com a esposa dele, né? E o Senhor, porém, estava vendo tudo. Agora chegou a vez da mão do Senhor pesar sobre Davi. Foi pesado.
Davi era um rei, mas ele não estava impune, né? Da mão do Senhor, não. Ele pecou contra o Senhor, né? Ele saiu ali, ó, do caminho que ele estava, íntimo do Senhor. E assim, por mais que a gente se arrependa, e Deus perdoa, sim, Deus conhece nosso coração. Verdadeiramente, nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. Mas isso não quer dizer que você vai ficar isento das consequências do seu erro. Dá para entender? Então, Davi, ele pecou, ele se arrependeu, mas as consequências veio por anos e anos na casa de Davi. Começar pelo seu filho, né? Mas antes disso, o Senhor vai fazer o quê? Levanta o profeta Natã, que vai até a casa de Davi para repreendê-lo pela ordem do Senhor. E veja o que o profeta Natã vai dizer a Davi. Bora resumir o máximo aqui para dar tempo, gente, que é longa a história, né? No capítulo 12, vem, né, o profeta Natã chega à casa de Davi. Eu ia ler só a partir do versículo 7, mas eu vou ler do começo para que a gente entenda melhor, né? Vim rapidinho aqui, vocês acompanham aí. Capítulo 12 do 2 Samuel. E o Senhor enviou Natã a Davi e apresentou-lhe a Davi e disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e a criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado, comia, do seu copo, bebia. E dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante, preste atenção, viu um viajante que viera a ele, tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que a viera a ele. E Davi só ouvindo o profeta Natã falando. Mal sabia ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, disse a Natã: vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso. Mal sabia que era dele mesmo que estava falando. E pela cordeira tomará e dá quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor teu Deus de Israel. Eu fico imaginando a cena. Sabe aquele estralar do dedo de Davi? Meu Deus, foi que eu fiz. Foi que eu fiz, né? E assim o Senhor começou a falar para Davi: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul e te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e mataste com a espada os filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará da espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias. E o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos e as darei aos teus próximos, o qual deixarei com tuas mulheres, deitarás com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizestes era oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Tu não vai morrer não, Davi. Mas tu te prepara, porque vem chumbo grosso aí. E é um atrás do outro vai ser, gente. Foi um grande reboliço, né? E continuou: todavia, porquanto com este feito deste lugar a sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem também, o filho que te nascer certamente morrerá. Foi o filho que ele teve com Batseba, né? E ele tem uma grave doença e acaba morrendo, né? E aí começou a sucessão de situações bem difíceis na casa de Davi.
Davi, ele se arrependeu. Sinceramente, ele se prostrou, ele se rasgou diante do Senhor. Mas isso não quer dizer, do fato de ter se arrependido, o Senhor ter perdoado, que ele fica isento dos pecados, das consequências do pecado dele, não. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre vigilantes. Não importa o erro, não importa o pecado, preste atenção. Nós vamos ter que arcar com as consequências. Então, por isso que é importante estarmos vigilantes, preparados para não cair em tentação, fugir. A palavra do Senhor diz: abstei-vos de toda aparência do mal. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, comece a se revestir. Tem coisa. Tem maior exemplo do que José do Egito. A esposa de Potifar, ele fez de tudo, né, para que José pecasse, para que José caísse, cedesse às tentações carnais. Mas José fugiu. Se José não tivesse fugido, ele não teria se tornado governador. Então, nós temos que fugir, temos que estar atentos. Uma vez que Davi se colocou no lugar errado, ele foi tentado. Ele caiu e pecou. Assim sirva de exemplo para nós. Com quem você está? Em que lugar você está? Com quem você está andando? O que você está vendo? Cuidado, para você não ser tentado, cair e pecar. Porque as consequências são grandes. Eu já falei uma vez e repito, a nossa carne, ela não está preocupada. Não está preocupada o que você vai fazer ou deixar de fazer. Ela vai te proporcionar muitos prazeres, coisas maravilhosas, sabe? Porque ela vai ficar aqui na terra, do pó ela veio e do pó ela retornará. Mas a tua alma, o teu espírito se preocupa com isso. Então aprenda a fugir, se revista, sabe? Negue-se ao desejo. Quando vê aqueles pensamentos pecaminosos, aquelas coisas, Senhor, repreende em nome de Jesus. Vá ao passamento com uma coisa e outra. Não deixe ser influenciado. Jamais, sabe? Mantenha-se firme, porque as consequências de um erro é muito grande, gente. Demais. E esse foi o nosso Café com Fé de hoje, aquele cheiro no coração. Que o Espírito Santo faça presente no teu lar, no teu trabalho, na tua família. Por onde você passar, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, curte, compartilha. Vamos espalhar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, vigia. Fica vigilante, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E ele fugirá de ti. Em nome de Jesus, foco. Não queira pagar preço por conta de um momento, de um prazer momentâneo. Se lembre sempre disso. Em nome de Jesus. Até o próximo Café com Fé, se Deus quiser.